Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu falo aqui toda sexta-feira, quando eu estou à frente aqui do culto, é a mesma que eu repito hoje. Muito feliz por estar aqui com vocês. Igual eu falei para o pastor de certa vez, quando ele pediu para me estar à frente, eu falei que eu não prezo pela quantidade, mas pela qualidade das pessoas. Não adianta nada estarmos com a igreja lotada, igual é o que eu quero estar trazendo aqui hoje nessa ministração. Estarmos com a igreja lotada e pessoas não estarem com o coração em Cristo. Devemos cada vez mais buscar a presença de Jesus em nossas vidas. Devemos cada vez mais estar diante do Senhor. Eu louvo pela vida de vocês, porque o nosso compromisso não é com o homem. O nosso compromisso é com Jesus, amém? Eu queria que meus irmãos trazem uma reflexão breve aqui. Beleza? Pode ser o 14. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, esses lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Até aqui eu quero fazer a leitura. Irmãos, nós trouxemos esse tema. A oração do justo pode muito esses efeitos. Nós trouxemos esse tema na vigília do ano passado. Eu passei essa semana um pouco adoentado, desde quinta-feira da semana passada, desde domingo eu passei a semana adoentado, com uma gripe tremenda, fiquei de cama, fui trabalhar ontem, devido à enfermidade que me acometeu, e aí eu ia pedir para outra pessoa trazer a ministração. Para trazer essa ministração, meus irmãos. E a palavra que eu queria dizer é assim, irmãos, que a sua oração, a nossa oração, ela pode mudar o nosso futuro. A nossa oração pode mudar o nosso futuro, porque a nossa vida tem que ser constantemente ligada com Deus por meio de quê? Da oração. Qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer situação a qual nós teremos passado na vida, nós temos que chegar apresentados diante de quem primeiramente? A Deus. Mas a minha pergunta é, por que muitos irmãos hoje, porque muitas pessoas dentro da casa do Senhor têm encontrado essa dificuldade de ver essa oração ser realizada com felicidade em suas vidas? Eu queria estar abordando alguns princípios sobre oração, porque aqui no versículo 9 fala bem assim: irmãos, não se queixem dos outros, para que você não seja julgado. A parte B diz assim no 10: irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e da paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Nós temos que ter referência em nossas vidas quem primeiramente? A Jesus Cristo, que segundo o calendário, como eu orando aqui hoje, seria a data ao qual ele já teria sido crucificado. E exemplo de paciência, como mesmo foi dito aqui sobre Jó, que passou toda aquela situação, toda aquela adversidade, mas ele continuou crendo no Senhor, continuou perseverando, e no final ele disse que ele ouvia falar de Jesus, de Deus, mas que agora ele poderia ver ele por meio de quê? Da sua bondade, do seu operado. E aí, meus irmãos, a pergunta que eu tenho que falar para vocês é: quem são as pessoas que te estimulam a seguir a Cristo? Quem tem sido referência na sua vida, na vida de cada um dos irmãos aqui no dia a dia? Segundo o estudo científico, nós somos os reflexos de 5 pessoas que nos rodeiam. A quem você tem sido influenciado? São pessoas ao qual o meu trabalho não querem nada com Cristo, de me acertar na palavra dos esclarecedores? São pessoas que, quando eu vou atender numa venda, ou eu vou no mercado, são pessoas ao qual, com as suas conversas que corrompem, as más conversações que corrompem o bom costume, eu tenho influenciado? Eu posso responder de mim: eu não desprezo nenhuma pessoa, não distrato ninguém, mas tenho que poder parar para conversar com determinada pessoa, irmãos. Tem que sim, para poder edificar a minha vida, seja tanto espiritual em algo. Ontem eu e minha esposa, nós fomos ali no salão em Itaguatinga resolver algo, e aí conversei com o dono da loja. Gente, nós passamos horas e horas conversando com pessoas que têm pensamentos altos, que não prestam empreendimento, e pela minha vida eu quero ter pessoas assim. Eu não quero ter pessoas que vivem com lamentação, eu não quero ter pessoas que vivem com murmuração. A gente vai acabar sendo influenciado e acabar indo por um caminho como não devia. Porque, como eu falei aqui, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Porque se as nossas referências forem boas, vocês podem ter certeza absoluta que nós seremos cristãos autênticos e que vamos produzir frutos.
Se você tiver influência positiva, se homens ou mulheres estiverem ao seu lado, forem mulheres e homens de Deus, a tendência é o quê? É você crescer. Agora, se não for, você vai se tornar, meu irmão, aquela pessoa com pequenos frutos, muitas vezes, né, irmão? Sem fruto algum. Porque se não der fruto, é cortado. Então nós devemos refletir o que tem nos influenciado. E aí nós podemos fazer uma introspecção particular de cada um. Quais são as pessoas que você tem seguido em seu Instagram? Quais são os canais que você tem visto no YouTube? Na hora que você para estar na televisão, devido à corrida ou está quase aqui no celular, quem tem sido as pessoas que o seu tempo, como pessoas que você tem dado tempo? Querendo ou não, isso influencia muito, que muitas vezes eu gostava muito de jiu-jitsu antigamente, parei, e a minha vida era passar o dia todo ali vendo só vídeo de jiu-jitsu, aí eu acabo perdendo esse momento. Em vez de crescer vendo uma palavra de Deus, uma pregação, tudo devemos fazer introspecção em nossa vida. A quem nós temos seguido, quem tem sido referências em nossas vidas. A parte no versículo 9, versículo 10 vem assim: versículo 11, eis que consideravam felizes e que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez e como tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão, meus irmãos. Isso aqui eu quero deixar algo para que os irmãos que estão aqui vão refletir. As nossas lutas, as nossas adversidades, os nossos sofrimentos, eles de modo algum vai apagar a bondade e o amor de Deus para com as nossas vidas. Isso aqui nós temos que ter plena convicção disso. Se passamos uma enfermidade, se passamos uma luta, se passamos determinadas situações em qualquer área da nossa vida, o que é que nós pensamos? Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu. Nós não podemos permitir que as lutas, adversidades, tribulações sussurrem incredulidade ao nosso coração. Porque, irmã Genilda, nós cremos em Deus, sabemos da bondade dele, da misericórdia e do poder que ele pode fazer respondendo a oração do justo, mas na hora que vem uma peleja, vem uma luta, tudo isso aí, quer gerar uma incredulidade no nosso coração para nós acreditar. Deus não está comigo. Porque é isso que Satanás quer fazer, Rodrigo. É isso que nosso inimigo quer fazer em toda a situação que nós vivemos. Sabemos que hoje vivemos debaixo da promessa de Deus. Vivemos na promessa de Jesus. E quem habita em nós hoje é quem, irmão? É o Espírito Santo de Deus que nos direciona no caminho da verdade, que nos direciona no caminho da justiça. E o intuito de Satanás é anular essa nossa convicção de que Cristo é conosco. Às vezes algumas pessoas vêm falar que tem algum conhecimento teológico, quando eu digo, onde algumas pessoas vão mais falando de mim, ali eu estou, mas não, irmão, eu creio no que eu aprendi, que Deus está aqui nessa noite com a gente. Que o Espírito Santo de Deus vai nos testificando dia após dia, as lutas, as alegrias também, como nós passamos, Deus está testificando. Então não podemos permitir que nenhuma luta, nenhuma dificuldade sussurre a dúvida em nossos corações, porque a dúvida é do diabo, a dúvida não procede de Deus, amém? O versículo 15, eu queria que meus irmãos prestassem com atenção tão forte a isso aqui, O versículo 15 diz bem assim: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, esses lhe serão perdoados. A palavra seguinte, que é o povo de Deus, aquele que crê no Senhor. Irmãos, o que eu vou falar aqui, fazendo estudo o que eu vou falar aqui, até às vezes para algumas pessoas pode ser algo um pouco polêmico, mas é o que eu baseio na palavra. A igreja, meus irmãos, não é um clube, não é um encontro de pessoas simplesmente para estar aqui no domingo conversando, dialogando, terminar, ouvir uma palavra, sair, vamos lá. Não, a igreja não é um clube de encontro, não, irmão. A igreja é a casa de oração. A palavra de Deus aqui diz no versículo 15: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. O que isso está querendo dizer? Que nós temos que ter a nossa oração com fé em Cristo Jesus, que ela nossa voz. Sabe o que está precisando mais na igreja? Quem, meus amados irmãos, estão presentes aqui? Mais pessoas orando. Semana que vem vai estar aqui em nome de Jesus para esses bancos quase todos lotados por vida. Louvado seja o Senhor. Mas quando poder estar aqui hoje orando, quando poder estar aqui, mas louvado seja o Senhor, como eu disse aqui anteriormente, foi com nós que Deus marcou enquanto essa noite.
para podermos ter a convicção de que a igreja é um lugar onde a presença de Deus se manifesta em cada oportunidade. Nessa noite não é diferente. Somos com nós, Deus está manifestando aqui, porque Deus habita no meio daqueles que têm fé em espírito e em verdade. Deus está em busca de adoradores que o buscam em espírito e em verdade. E assim, eu não posso estar generalizando quem não pôde vir hoje, A, B, C, D, mas cada um tem seu compromisso com Deus e sabe o quão importante é ter uma vida constante de oração, quão importante é vivermos uma vida de comunhão. E muitas vezes algumas pessoas têm aqui, meus queridos irmãos, eu até já conversei com o pastor, as pessoas parecem que têm que assumir um compromisso. Eu estou aqui no culto de domingo, eu compareci só no domingo, eu estou no culto de domingo, o pastor já me viu, irmão já me viu, então tá bom, tá satisfeito, eu já assinei o meu culto da semana. As pessoas não chegam no trabalho, não bate o ponto, as pessoas não chegam, não assinam a folha do ponto. Tem pessoas que se intitulam cristãos, servos de Deus, mulheres de Deus, que se comportam simplesmente em estar aqui na igreja como se fosse um ambiente social para poder se encontrar, falar e bom, mas não querem continuar, porque, irmãos, não tem como crescer. A nossa amada irmã não sabe, diz que é mulher de oração, todos aqui sabem, não tem como crescer se não permanecer. Beleza, você quer passar na prova do AB. Se você ficar aqui quietinho e sentar aqui, você vai ter conhecimento? Você não vai, você tem que estudar. E na vida cristã não é diferente. Ainda mais porque quem nos revela a verdade é o Espírito Santo de Deus. Isso aqui não vai cair uma provinha, vamos lá fazer uma prova de teologia sobre o que aconteceu com Elias. Olha, você é fácil de saber que Elias pegou, foi levantado ali para poder. Essas pessoas, irmão, que não quer nada com Deus, porque você é ou não é, não tem meio termo, não tem meio termo. E o ambiente, nós devemos cada vez mais estar procurando estar diante do Senhor. Igual isso aqui é uma casa de oração, devemos procurar chegar diante de Deus aqui sem culpa, sem pecado, purificado pelo sangue de Jesus. Por que tudo isso, meus irmãos? A Bíblia fala que nós somos convidados a entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Que caminho foi esse aberto para nós? Por meio do sangue de Jesus. Esse foi o caminho aberto ao qual de Jesus Cristo, uma sexta-feira semelhante a essa, pelo calendário, ele havia morrido e ao terceiro dia ressuscitou. Então, somos chamados a entrar pela casa de oração, meu irmão Rodrigo, irmã Angelina, minha amada esposa, por meio de Jesus Cristo, que o sangue dele foi derramado ali na cruz. Porque a igreja é o lugar onde a presença de Deus é revelada, e ela se revela por meio de quê? Dos homens de Deus diante desse altar, da vida de um irmão que está ali em consagração, da vida de uma pessoa que tem buscado ao Senhor. E aí o que acontece, meus irmãos? Nós podemos chegar à conclusão: Valério, mas eu tenho tentado buscar isso, Valério, eu tenho feito isso, mas eu tenho as minhas falhas. Aí eu quero trazer a colocação ao qual o versículo mais à frente, que fala que a oração do justo pode nos seus efeitos, ele fala a respeito de quem é a amada irmã de Elias. Ele deixa que, gente, Elias, ele foi tão especial para a obra de Deus que nem a morte ele viu. Igual nós sabemos pelo conhecimento bíblico, Enoque, né, amada irmã? Enoque e Elias não viram a morte. Que pessoa, primeiramente andava com Deus. Primeiramente, Moisés era amigo do Senhor, tinha aquela intimidade, mas gente, por que Deus não levou Moisés? Mas levou Enoque. O que eu estou querendo dizer? Olha a intimidade de Enoque para com Deus. Deus fez levar o cuidado, levou para você não ver a morte. Aí nós podemos ver na Bíblia que outra pessoa não viu a morte, que Elias. Elias era totalmente espiritual, irmãos? Sim. E às vezes não. Que eu quero falar onde entra a nossa situação. Porque Elias foi humano. A Bíblia fala aqui no versículo depois, coração da fé pode muitos seus efeitos. A Bíblia relata aqui sobre Elias, tudo que Elias fez, mas que ele era humano, ele tinha humanidade como nós. Nós podemos ler na Bíblia, imaginar, conjecturar Elias ali, afrontando aqueles profetas de Baal, batendo de frente, ainda desafiando mais ali, quando aquela cobra aberta, ele aí manda jogar água ali, colocando mais dificuldade, porque enquanto mais dificuldade vem, você tem Deus, o milagre é maior. É o que aconteceu. Ele viveu o milagre do Senhor, ele viveu a santidade, a espiritualidade do Senhor, mas em um momento em que, não sei o porquê, ele virou humano como nós. E quando veio Jezabel o acusar, dizer que o matar, o que ele fez, irmão? Ele se escondeu. Essa é a grande dificuldade da vida do crente, meus irmãos. É viver o milagre e não saber que somos humanos,
sujeito a várias, porque a palavra de Deus diz que aquele que não peca já se faz mentiroso, que todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus, mas por meio do sacrifício de Jesus, nós sim temos hoje livre acesso ao Pai. As pessoas hoje se acovardam, as pessoas se contentam, sabe? Porque eu vou ser logo direto, se contentam, meus irmãos, em viver com migalhas de milagre. Não é isso que Deus quer para a vida da pessoa. Queremos ter nosso coração alicerçado. Quando eu falo migalhas de milagre, para deixar esclarecido assim, com pessoas que se contentam com pouco diante de Deus. E Deus não tem pouco para poder oferecer para a tua vida. Deus tem bênçãos ao qual nós nem imaginamos e nem pensamos, meus irmãos. Lembrando nós que não podemos colocar, porque muitas pessoas que pegam essa teologia da prosperidade, pegam essa outra livre, se você está atendido, se você não está bem financeiramente, se você não tem um carro, uma casa, você tem pecado. Eu estou dizendo o seguinte, que o propósito maior que Deus nos deu, a maior riqueza, é a salvação em Cristo Jesus. Mas também cremos que tudo que fizermos, que tudo que nossas mãos tocar vai ser abençoado. E muitas pessoas se conformam de iniciar o milagre, irmão, e parar no meio do caminho. E na hora que vem a dificuldade, por que vem? Se não estando em Cristo vem. Estando em Cristo vem. A diferença de quem está em Cristo é que nós somos mais vencedores. A diferença de quem está em Cristo, nós sabemos que aquela provação vai passar, mas que tudo está cooperando para o bem de Deus, porque nós entendemos o propósito do Senhor, que é o nome desse glorificado. As pessoas se conformam em permitir que a humanidade, a mesma que esteve soberania, está sobre e que permaneça, porque a humanidade, determinada uma falha, uma tristeza, uma depressão, um medo, vir sobre nossa vida é normal. Não vem dizer que nós somos superiores, nós não somos, vai vir. Mas como nós vamos reagir a essa determinada situação? Ali, depois que Elias passa aquela situação, porque a lição que devemos ter é o seguinte: no momento da nossa humanidade, nós reconhecendo tudo aquilo que Deus vem suprir e mostrar, eu continuo sendo Deus na sua vida. O que foi, irmã, que Deus fez ali quando Elias se escondia? Mandou alimento, mandou cuidado, mandou zelo, e é o que Deus faz com todos nós. Mas aí tem pessoas hoje assim que, desculpa dizer esse termo mundano, mimimi, que não pode falar nada, que prefere ficar na humanidade. Aí às vezes o irmão vem aqui, Deus está falando isso contigo, mas prefere ser porque Deus não gosta disso, de coitadinho. Não, Deus não gosta. O sangue do filho dele foi muito precioso para isso. E nós devemos concluir o que com tudo isso, para nós finalizar na administração aqui essa noite? É que a oração do justo pode ter seus efeitos. Eu fiz questão, peguei esse texto hoje que eu estava um pouco gripado, o Novaes até tinha se oferecido em trazer a palavra, só que como eu tinha ministrado a palavra segunda passada, Deus me direciona na palavra para que eu venha levar nessa noite. É que nós devemos fazer, sabe o que, meu irmão? Fazer a adoração um hábito contínuo em nossa vida, porque ela é um instrumento, uma ferramenta de análise essa administração aqui para o Senhor Jesus. Por que eu trouxe esse texto? Na quarta-feira eu estava lá no meu trabalho, no final da tarde, umas 2, 3 horas, atendendo um cliente. Porque eu atendi um cliente, ele ficou olhando assim para mim, eu rindo, falando o preço do valor que estava um pouco acima do que ele esperava. Ele olhou assim, comentou comigo e falou: eu te conheço em algum lugar. Eu falei assim: você mora na Ceilândia? Ele falou: eu moro. Cara, tu mora onde? Eu falei: não, você mora onde? Eu falei: já morei na 19. E o cara começou a... você é o Valério, né? Eu falei: sou. Sabe o que o cara falou comigo? Você está na presença de Deus, eu sou certo. Sabe o que ele falou comigo? Você sabia que eu e a minha família oramos tanto por você pelo seu lado? Infelizmente, o nosso lar, nossa família é uma família usada pelo inimigo. Não era uma família referência, era um ambiente ao qual o inimigo reinava. E aquilo ali fez eu estar sendo administração, porque por mais que nós não saibamos, nós estamos felizes hoje na presença de Deus, porque pessoas oraram por nós lá outro ano passado. Porque a oração daquela pessoa ali que persistiu, na hora que ele começou a dialogar comigo, um trabalhador, ele pegou e falou: cara, eu já estava ali com teu pai. Teu pai é um trabalhador, fiquei sabendo o que aconteceu com seu pai, nós começamos a discorrer na conversa. Aí ele: mas eu estou tão feliz porque você está na presença, porque eu me lembro que eu e a minha família passando décadas orando para que a sua família fosse salva. Aí nós dialogando, eu conversei, eu falei: irmão, a nossa vida é feita de escolha servir a Cristo. A salvação bateu a porta da minha casa, eu recebi. Agora eu tenho intercedido pela minha família, eu tenho intercedido pelas outras pessoas. Estou resumindo, irmão. Aquele homem orou pela minha vida e hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus. A oração dele pôde muitos seus efeitos, não só dele, mas de muitas pessoas. E é o que nós temos que ter esse passo aqui. Passou aqui, fez uma pregação na quarta-feira, a respeito. Nós negligenciamos muito a nossa posição de intercessor com as pessoas que precisam de Cristo.
Você mesmo diz que passa muita situação onde você trabalha, algumas pessoas que passam dificuldades aqui e a gente negligenciam isso. A palavra de Deus ela tem que ser pregada a todo ser vivente dessa terra. Quinta-feira que vem um combate no centro de Ceilândia, que não é fácil. Ali é um local onde o inimigo impede. Quando nós fomos fazer uma visita lá, trazer a palavra, nós vimos manifestação do diabo, então estamos em oração. Nós temos de consagração para amarrar o maléfico, porque em nome de Jesus, não só a Ceilândia, mas todo o Brasil, todo mundo vai ser de Jesus. Meus irmãos, hoje eu vi uma notícia no Instagram de referência, e aquilo ali foi muito forte, até você com minha esposa, as profecias de Deus se cumprindo. Benjamin Netanyahu, não sei se vocês viram isso, ele está reconhecendo a importância do povo cristão para o mundo. Jesus veio para os cristãos, para os judeus, e por ele foi negada a sua salvação. Até eles estão reconhecendo a Jesus, estão sabendo o quão importante foi Jesus, o quão importante é a nação cristã. Está faltando o que para Jesus voltar, irmãos? Está faltando o que? A janela 1040, tem pessoas lá na China, na Coreia, lá que estão nesse exato momento, escondidos. Um dia eu vi um vídeo, terminar rapidamente, está no horário. Uma mulher, uma missionária, foi fazer uma visita como se fosse uma caverna no local, e as pessoas, ela mandou esse vídeo lá, as pessoas chorando. O que vocês querem que eu pregue a pessoa? A Bíblia toda, porque eles não têm Bíblia para ler. E a mulher conseguiu quer saber, por que ela não fazia aquilo? Vai passaram 12 horas louvando e agradecendo ao Senhor. É igual eu orava aqui, tem pessoas que têm a disposição desse não pode, porque não quer, não pode porque não quer, porque não tem desejo no seu coração. Então que venhamos ter esse entendimento que a sua oração pode mudar o seu futuro e o futuro de muitas pessoas. Eu me lembro que no ano de 2001, um missionário chegou ali, uma igreja onde hoje é um bar, eu nunca tinha me visto, pregou e falou bem assim, eu escondido lá atrás, vivenciava uma vida distante de Cristo, ele pegou e falou: Deus manda te dizer que muitas vidas dependem do seu testemunho para chegar até Cristo. E muitas vidas dependem da sua palavra, Rodrigo, da sua genido, da sua, meu amor, para reconhecer que do mesmo jeito que Deus opera em nossas vidas, vai operar na vida dele. Em nome de Jesus, amém? Essa é a ministração que eu deixei essa noite.